Olá, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, do meu coração. Hoje é o último dia de carnaval. É uma festa que eu gostava muito quando eu era criança, mas depois eu passei a mudar totalmente a minha maneira de ver a vida e de pensar. Eu sinceramente, eu amo alegria, eu amo o amor, mas eu gosto de uma coisa mais profunda, que vem lá de dentro da alma, da consciência, que vem de dentro do amor. Então, quando eu comecei a ver as profundidades do que na realidade era o carnaval, a origem do carnaval, eu passei a não gostar mais. Mas como eu estou aqui, hoje tem uma festa, eu irei nessa festa. Mas antes de ir nessa festa, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma mensagem que eu não poderia deixar de dar antes de sair para ir à festa. Eu vou celebrar, sim, eu vou celebrar algo muito mais grandioso do que o carnaval. Eu vou estar numa festa que não será exatamente de carnaval, mas uma egrégora de comemoração, porque é assim que eu desejo comemorar. Então, quero dizer para vocês que como uma Star Seeds, como a Choosing of God, trabalhar para as luzes. Eu quero dizer para vocês que como uma escolhida em português, eu tenho que dizer quais são as razões de eu ser uma escolhida e que você também pode ser. Prestem atenção na sua vida, prestem atenção em quem você é e renasça. Em vez de amanhã ser uma quarta-feira de cinzas, que seja uma quarta-feira de renascimento, de amor e de luzes. Então vejamos essa mensagem. Você que é uma escolhida como eu, você que não pode ser ignorado, uma presença, uma força que você tem, um chamado que ecoa aonde nós vamos. Você pode até não enxergar, mas essa força existe e todos sentem e todos aterrorizam com a nossa luz. Aqueles que vivem na sombra, a nossa força silencia aqueles que tentem diminuir. Nós não somos pessoas comuns, nosso espírito sabe disso. O medo que sentem de nós não é à toa. O inimigo treme porque reconhece que nós estamos ainda descobrindo. Nós fomos escolhidos, capacitados e preparados para algo grandioso. Mas para viver essa verdade, você precisa despertar. Hoje você vai entender porque tentam parar, porque as batalhas são intensas e acima de tudo, ninguém pode impedir o que Deus colocou dentro de nós. Carregamos dentro de nós uma centelha que não pode ser contida. Quando Deus nos escolhe, molda segundo a sua vontade. A nossa simples existência é um testemunho vivo. Não precisamos levantar a voz ou impor a nossa presença. O Espírito Santo que habita em nós faz isso. O justo não precisa fugir e nem se esconder. A sua coragem não vem da própria força, mas da certeza inabalável do que o Senhor vai na frente. Esta confiança assusta aqueles que vivem na sombra da inconstância. A luz sempre incomoda as trevas. Aonde estejamos, a nossa presença faz lutar. Não porque buscamos atenção, mas que fomos chamados para ser luz nesse mundo. Quando o ambiente está escuro por muito tempo, qualquer feixe de luz se torna impossível de ignorar. Não há como esconder aquilo que Deus nos concedeu. E é por isso que algumas pessoas se sentem quietas ao nosso redor. Elas não sabem explicar, mas percebem que algo em nós não se encaixa na mediocridade e na conformidade que o mundo tanto preza. Muitas vezes a rejeição que sentimos não é pessoal, mas é
espiritual. Quando vivemos autenticamente, sem precisarmos desculpar por quem nós somos, nós tornamos um desafio vivo para aqueles que resistem à transformação. A nossa fé inabalável confronta as dúvidas alheias. A nossa paz interior desmascara a ansiedade do mundo. O nosso compromisso com a verdade revela a fragilidade das mentiras que muitos insistem em sustentar a mentira. Mas nós não estamos aqui para diminuir ninguém e nem confrontar que nem. Deus nos levantou para sermos referências, para que o meio da nossa caminhada, aqueles que ainda estão perdidos possam encontrar o caminho. A perseguição, a incompreensão, a solidão fazem parte desse chamado, mas não devemos nos abalar. A presença de Deus em nós sempre será maior do que qualquer oposição que possamos enfrentar. Com os olhos fixos em Cristo, essa energia que carregamos não é um fardo, mas é um propósito. Não fomos feitos para nos encaixar, mas para transformar. Se a nossa existência perturba o status quo, é porque estamos exatamente aonde deveríamos estar. Que nada nos faça retroceder. Fomos chamados para avançar sem medo e sem hesitação. Deus não nos chamou para sermos previsíveis. Quando Ele opera em nós, não seguimos fórmulas prontas, nem nos encaixamos nos padrões normais. Ele nos faz novos a cada dia, abre caminhos aonde não existiam e nos leva aos lugares que ninguém esperava. Isso confunde aqueles que seguem uma ordem fixa. Mas é justamente a marca dos escolhidos. Não nos limitamos ao que já foi feito. Seguimos aquele que cria coisas novas. A mudança assusta. O desconhecido sempre gera resistência. As pessoas acostumam com aquilo que podem prever. Isso lhes dá uma falsa sensação de controle. Mas quando nos movemos segundo o Espírito, não somos guiados pela lógica humana, pela humanidade, mas sim para aqueles que vêm das estrelas. Aqueles que vêm nos rotular ou nos forçar a agir de forma previsível como eles. Nós não fomos chamados para agradar aos homens, mas para cumprir um propósito, a nossa singularidade. Desafia o sistema de controle, porque não estamos sujeitos às regras que prendem o restante da humanidade. Não vivemos pelo medo, mas pela necessidade de aprovação também não, e nem pelo desejo de reconhecimento. A nossa identidade está em Cristo, em Deus. Isso nos dá uma liberdade que o mundo não consegue entender. Muitos se sentem obrigados a seguir um caminho traçado. Nós seguimos a voz de Deus e Ele nos conduz a lugares que ninguém imaginava. A imprevisibilidade não é apenas uma característica, mas uma estratégia. Quando nos recusamos a seguir padrões, nos tornamos uma força impossível de ser manipulada. As pessoas nunca saberão qual será o nosso próximo passo, que às vezes nem nós sabemos. Estamos sempre dispostos a seguir a direção que Deus nos aponta. Isso nos mantém à frente, sempre em movimento, sempre surpreendendo, sempre desafiando a mesmice. Seguimos confiantes, sabendo que a nossa caminhada não será linear. Nossa trajetória será marcada por reviravoltas. Isso não é um erro, mas um sinal que estamos vivendo algo genuíno, grandioso. O que Deus faz através de nós não pode ser previsto ou controlado. É guiado pela vontade divina. E essa é a maior garantia que estamos onde deveríamos estar. Não fomos chamados para esperar e nem seguir ninguém. Quando Deus nos fortalece, não precisamos da validação do mundo. Ainda assim, muitos se aprisionam na necessidade de aprovação, temendo dar um passo sem antes ouvir que estão no caminho certo. Mas a verdade é que a confirmação já foi dada pelo próprio Deus. Ele nos capacitou, Ele nos chamou, e isso é o suficiente. Nenhuma opinião externa pode mudar o que já foi estabelecido pelos céus.
A espera pela aprovação mantém a maioria estagnada. Há talentos que nunca foram desenvolvidos, como eu que pinto, faço joias, e nunca fizeram missões que foram cumpridas, porque ficou preso ao medo de não ser aceito. O mundo condiciona a acreditar que precisamos de permissão para avançar, mas essa é uma ilusão criada para manter a humanidade controlada. Nosso valor vem de Deus e não dos homens. Então libertamos das correntes e começamos a andar com ousadia. Ocupar espaço sem questionamento é um ato de coragem. Não queremos ser vistos, mas que sabemos que temos um propósito, uma missão. Não devemos nos desculpar pelo instinto do crescer ou por ir além das expectativas alheias. Quando assumimos a nossa identidade sem medo, nos tornamos uma força que não pode ser ignorada. Aquele que caminha na certeza de que ama Cristo não pede licença para viver. Ele se levanta, avança e faz o que precisa ser feito. A nossa autonomia representa uma ameaça ao sistema estabelecido. Não dependemos da ostentação do mundo. Não estamos impossíveis de controlar. Aqueles que impõem medo, insegurança e com obediência cega a sociedade se incomodam ao ver alguém como eu, como um escolhido, que não fomos chamados para ser agradáveis, mas sim para ser instrumento de transformação, um instrumento de Deus. Isso nos torna inabaláveis, seguindo firme, sabendo que a nossa missão não precisa de autorização da humanidade. Aquele já abriu as portas, já nos deu forças, já nos equipou com tudo que precisamos. Não há tempo para hesitar, não há espaço para dúvidas. O chamado de Deus está diante de nós e cabe a nós atender sem medo e sem esperar pela permissão de quem nunca poderia dar aquilo que Deus já nos deu. A nossa existência é um desespero para eles. Refletimos para os outros aquilo que muitas vezes eles não querem enxergar, a nossa luz. Quando vivemos autenticamente, coragem, propósito, verdades, expondo limitações que muitos impõem a si mesmo. Não buscamos confronto, mas a luz sempre revela aquilo que está oculto. A verdade é que aqueles que repulsam o próprio crescimento se sentem desconfortáveis quando ver alguém como eu que consegue avançar. As reações negativas que recebemos são muitas vezes projeções. Quando alguém nos critica sem motivo, nos rejeita ou tenta minimizar as nossas conquistas, raramente tem a ver conosco. Essa resistência é fruto de uma luta interna que a pessoa não venceu. Quem não acredita que pode crescer, tende a atacar aqueles que cresceram. Quem desistiu do seu chamado, tenta fazer que os outros também desistam. Mas não podemos carregar uma dor que não pertence a nós. Muitas pessoas se sentem ameaçadas, não por quem somos, mas pelo que representamos as luzes. Quando nos tornamos um exemplo cívico que é possível através da fé, deixamos evidente aquilo que poderia ser realizado na vida delas também, mas eles não têm coragem, eles não enxergam. Em vez de se inspirar em mim, preferem rejeitar e acusar. Porque aceitar significa reconhecer que o problema nunca foi a falta de oportunidade, mas sim a falta da coragem, da decisão. Por isso precisamos discernir entre o que é nossa responsabilidade e o que pertence aos outros. Não cabe a nós carregar expectativas que não nos foram impostas por Deus. Não podemos viver para agradar, nem diminuir quem somos para não incomodar as pessoas. O nosso compromisso é com o propósito que o Pai nos integrou, não com a insegurança de quem se recusa a sair do lugar. Continuamos firmes sabendo que o nosso reflexo será incômodo, mas transformador para muitos. Quem está pronto para crescer, verá em nós um sinal de que também podem avançar. Quem ainda resiste pode se afastar ou tentar nos impedir, mas isso não muda quem nós fomos chamados para ser, escolhidos. Não precisa de permissão, não abaixamos a cabeça, não diminuímos a nossa luz. Seguimos sabendo que fomos feitos para brilhar. A maior prova que avançamos é quando nos tornamos assunto na mente dos outros. Deus
não apenas nos fortalece, mas nos coloca em posições onde a nossa presença não pode ser ignorada. Quando falam de nós, quando tentam nos diminuir ou questionar a nossa caminhada, já vencemos. Pois a mesa que o Senhor prepara para nós não é em segredo, mas diante daqueles que não acreditaram, que resistiram, que desejaram a nossa queda. Estar na lembrança de alguém, mesmo na crítica, é um sinal de impacto. Ocupar espaço mental nos outros tem um significado profundo. Nossa existência se torna um ponto de referência, algo que eles não conseguem apagar. Se falam de nós, significa que nossas ações marcadas. E o mais interessante é que essa lembrança não precisa ser positiva para ser vitoriosa. O simples fato de estarmos presentes na mente deles, mesmo sem a nossa intenção, já demonstra que deixamos uma impressão que não pode ser ignorada. A crítica nada mais é do que um reconhecimento disfarçado do nosso valor. Quem nos ataca já percebeu a nossa relevância. Ninguém desperdiça tempo combatendo aquilo que não tem importância. Se há resistência, há impacto. Se há incômodo, há transformação acontecendo. Não devemos nos abalar. Pois exatamente assim que os escolhidos fazem, incomodam sem esforço, transformam sem pedir permissão, crescem sem precisar de aprovação. A resistência que enfrentamos, ao invés de nos limitar, nos expande. Cada palavra dita contra nós é uma nova prova de que estamos atingindo lugares que antes pareciam inacessíveis. Quem tenta nos impedir está, na verdade, espalhando a nossa influência. Aquilo que era para ser oposição se torna um instrumento de crescimento, pois enquanto tentam espalhar acabam purificando a nossa presença, garantindo que mais pessoas olhem para nós. O que nós carregamos, seguimos em paz. Não precisamos lutar para reconhecimento. Ele é natural. Quando chegamos, eles olham para nós pela nossa luz. A nossa vitória não precisa ser limitada. Já está acontecendo no silêncio, na mente daqueles que não conseguem nos ignorar. Enquanto seguimos firmes, Deus continua nos levando, tornando-os impossíveis de serem apagados. Ser respeitado é muito mais poderoso do que ser amado. A busca por aprovação pode parecer inofensiva, mas na verdade é uma armadilha sutil. Quem vive para ser aceito acaba se tornando escravo da opinião da sociedade. O que o homem aprisiona cria laços invisíveis que limita a autenticidade. Mas quando confiamos no Senhor como nós escolhidos, Ele nos coloca em lugares altos, aonde não precisamos negociar a nossa essência para ter reconhecimento. Nosso valor não está na quantidade de aplausos, mas na firmeza que permanecemos na verdade, no propósito. A necessidade de ser amado torna as pessoas controláveis. Quando alguém depende da aceitação dos outros, do amor dos outros, qualquer crítica se torna uma ameaça, qualquer desprezo se transforma em golpe. Isso dá poder a quem não deveria ter, permitindo que outros ditem aquilo que nós podemos ser, mas nós fomos chamados para viver em liberdade, não para andar da aprovação alheia. Quem confia em Deus não precisa mendigar amor, porque já foi escolhido e amado pelo Criador. A verdadeira força está em ser fiel à nossa essência. É libertador saber que não precisamos agradar para sermos relevantes. Fomos chamados para ser unanimidade, mas para ser verdadeiros. Aqueles que precisam ser aceitos por todos acabam se traindo, mas quando nos permanecemos firmes na nossa essência, atraímos respeito até daqueles que não concordam. O respeito não nasce da conveniência, mas da coerência. Há uma grande diferença em causar impacto e buscar agradar. Quem busca impacto se preocupa em ser verdadeiro e gerar transformações, ainda que incomode. Quem busca agradar, teme desagradar e por isso é escravo.
que se moldam aos outros, mas a verdade é que ninguém que marcou a nossa história fez isso tentando ser amado. Os que realmente fazem a diferença não temem desagradar. Sabe que a nossa missão é maior do que a opinião da humanidade da Terra. Seguimos convictos que a nossa missão não é ser popular, mas ser autênticos e verdadeiros. Que se o respeito vier pela nossa firmeza, se a rejeição vier, seja pela nossa fidelidade à verdade. Não vendemos a nossa essência para aceitação passageira. A única provação que realmente importa já nos foi dada por Deus. Isso nos basta, isso nos fortalece e nos faz inabaláveis. Nem todos entenderão a fórmula como nos comunicamos, porque a nossa linguagem é moldada pelo propósito. Quando Deus nos chama para algo maior, Ele nos ensina a enxergar além do óbvio, a falar em uma frequência diferente. Isso nos torna incompreendido por aqueles que ainda estão presos ao comum, mas a verdade liberta, e quando vivemos nela não há necessidade de explicações. Para quem ainda não está pronto para ouvir, nossa missão não é convencer ninguém a seguir adiante, firme naquilo que Deus colocou em nosso coração. A diferença entre agir e hesitar é o que separa aqueles que transformam o mundo daqueles que apenas observam o mundo. Muitos passam a vida esperando o momento perfeito, buscando garantias, analisando riscos, mas quem tem um propósito não se prende a dúvidas, ele avança. O propósito nos dá clareza e a clareza nos dá coragem. Enquanto alguns esperam a aprovação dos outros, nós já estamos caminhando. Enquanto tempo entender cada detalhe, nós já estamos construindo. Não podemos esperar que todos compreendam a nossa visão. O que Deus coloca em nosso coração nem sempre será evidente para os outros, porque não foi dado a eles, foi dado a nós. E o desconhecido assusta. Muitos rejeitam aquilo que não conseguem entender. Tentar explicar nosso propósito para quem não tem a mesma visão é como descrever cores para quem não enxerga, só enxerga sombras. Não é nossa tarefa convencê-los, mas sim permanecer fiéis ao que já sabemos. O poder está em manter-se em movimento em nós. O mundo está cheio de grandes ideias, mas poucas pessoas têm a ousadia de colocá-las em prática. A hesitação paralisa, o medo consome e os anos passam sem que nada mude. Mas quem compreende o seu chamado não pode se dar ao luxo de ficar parado. A cada passo que damos, rompemos barreiras, abrimos caminhos e provamos que com ação aquilo que muitos duvidam. Por isso, seguimos sem medo, sabendo que o nosso propósito nos eleva a um nível diferente. Não precisamos que todos entendam, nem que todos concordem. O importante é que estejamos alinhados com Deus, o Salvador. É Ele que nos dá a direção. Enquanto alguns questionam, nós avançamos. Enquanto alguns duvidam, nós realizamos. E ao final será impossível ignorar aquilo que Deus fez através de nós. O silêncio tem um peso que as palavras não podem carregar. Em um mundo onde todos querem ter a última palavra, onde a necessidade de se justificar é vista como um sinal de força, aprendemos que há momentos em que o verdadeiro poder está em escolher não dizer nada. Deus nos ensina que há tempo para falar e tempo para calar. E quando dominamos essa arte, não somos mais reféns da necessidade de aprovação. O silêncio bem usado não é fraqueza, mas estratégia. Aqueles que plantam indo nos manipular esperam reações. Eles provocam, distorcem, testam nossos limites na esperança de nos ver sair do eixo. Mas quando recusamos alimentar o jogo, a frustração se instala ao nosso lado. O silêncio desestabiliza, porque tira da mão dos manipuladores da sociedade aquele que eles mais desejam controlar as nossas emoções. Quando não reagimos, eles perdem o poder sobre nós. A nossa energia é um recurso valioso, que nem todos merecem acesso a elas. Aprender a escolher quando e para quem nós temos uma forma de proteger. Nem todo ataque precisa de defesa, nem toda acusação merece explicação. Quando nos tornamos senhores da nossa própria resposta emocional,
Deixamos de ser conduzidos por pressões externas e passamos a agir conforme a direção de Deus e a nossa. O mais impressionante é que às vezes nossas ações falam mais alto do que qualquer discurso. A verdade não precisa ser anunciada em voz alta para ser percebida. Quem tem olhos para ver, verá a verdade. Quem tem discernimento, verá a verdade. E aqueles que tentam nos diminuir, mentir para nós estamos crescendo em silêncio. Seguimos firme, sabendo que a nossa presença carrega mais do que palavras. Quando escolhemos o silêncio no momento certo, mostramos que o nosso foco está no propósito e não na distração. Enquanto muitos gastam energias, nós avançamos sem alarde, porque sabemos que a verdadeira grandeza não precisa ser anunciada, ela simplesmente é. E nem todas as regras foram feitas para serem obedecidas. Muitas delas não passam de barreiras invisíveis, aceitas por aqueles que não ousaram questionar, que não foram chamados para algo maior como nós. Deus nos instrui a não nos conformarmos com esse mundo, com essa terra, porque a transformação começa na mente. Quando chegamos além dos limites impostos, descobrimos que muitas barreiras que os outros respeitam não passam de ilusões. Quando quebramos as barreiras, as limitações, nos tornamos uma ameaça ao sistema, ao deep state. Nossa trajetória incomoda, porque ela desafia, que muitos tomam como verdade absoluta. Nós vemos que é mentira. Nós tomamos um caminho que ninguém esperava. Provamos que tem outras formas de vencer. Isso mexe com a estrutura, desestabiliza a crença e obriga aqueles que sempre encontraram desculpas a encarar a realidade. Talvez as limitações que aceitam não sejam intransponíveis, mas eles se conformaram cedo demais. E essa idade para as pessoas eles recusam aceitar as regras estabelecidas como eu. Então eles não têm fracasso porque eles acreditam na verdade, e a verdade não é manipulada, a verdade ela é verdade. Quando alguém se levanta e faz o que mandam fazer, ele se torna um espelho que reflete tanto o potencial do bem quanto a acomodação dos outros. Nem todos estão prontos para encarar essa verdade. Há uma grande responsabilidade em demonstrar que os limites podem ser superados. Quando vencemos onde diziam onde não havia caminho, abrimos portas para que outros sigam. Quando provamos que não precisamos seguir o padrão para chegar lá, mostramos que o impossível é apenas uma questão de perspectiva. Nosso testemunho não é apenas sobre nós, mas sobre todos aqueles que precisam ver para acreditar que também podem. Por isso, não nos curvamos diante das regras impostas pelo medo, pela mediocridade, pela mentira da sociedade. Nós somos a exceção. Nós estamos aqui para questionar, romper barreiras. Enquanto os outros esperam permissões, nós avançamos. Enquanto aceitam regras, nós escrevemos as regras. E quando olharem para trás, verão que não somos aqueles que quebraram os padrões, mas aqueles que mostraram o caminho para uma nova realidade. Pai Celestial, diante da Tua presença, elevamos o nosso espírito e pedimos que desperte em nós o poder que já foi colocado em nossas almas. Que toda limitação imposta pela sociedade, pelo medo e pelas circunstâncias caiam por terra agora. Que possamos enxergar com clareza a grandiosidade do chamado que carregamos e agir com coragem, sem hesitação. Fortalece a nossa fé, Pai, para que sejamos luz em meio à escuridão, inspiração para aqueles que não despertaram e força para transformar não apenas a nossa própria realidade, mas a de todos ao nosso redor. E todos aqueles que compartilham essa mensagem dando like, sejam abençoados. Eu nunca peço para dar o like, eu estou pedindo, porque essa mensagem é uma mensagem de um novo ano, de uma nova vida, que nenhuma mensagem negativa desvie o caminho, que a manifestação do poder em nós seja visível para que as pessoas vejam que elas têm que mudar. Cada ação de fé
abrir portas que antes pareciam inalcançáveis, fechadas. Agora abrem. Selemos um compromisso com a elevação espiritual. Usem esse vídeo. Se inscrevam nesse novo canal que é novo, Maria Trindade Neto. Bota nos comentários o número 77, porque é um portal que está se abrindo no universo, com o alinhamento dos planetas, uma nova vida está se abrindo de prosperidade. E para fortalecer a sua jornada na Terra, expandir a sua consciência rumo ao extraordinário e não ao normal imposto por uma sociedade. Que essa sociedade, esse Deep State, está ruindo agora. O novo sistema financeiro quântico está pronto a ser ativado. Aqueles que escravizaram a humanidade serão agora, muitos irão para Gautama, para Gitmo. Outros irão ter que sair dessa vida do planeta Terra. O que irá para a quinta dimensão, eles não terão energias para ficar na Terra. Eles terão que ir para um outro planeta, como o planeta Quiron. Agora é a hora da verdade, agora é a hora da separação. Quem é joio ficará na nova terra, na quinta dimensão. Quem é joio não ficará, quem é trigo ficará na nova terra, na quinta dimensão, nas cidades quânticas que eu criei, por exemplo, nos Alpes e na Grécia. Quero mostrar para vocês que ainda não viram as cidades quânticas. Quero mostrar que esse quadro aqui eu ainda não acabei de pintar, tá faltando a Torre Eiffel. Aqui tem quadros da Sala Dourada, da Galeria de Arte, aqui tem quadros da minha filha em Paris. Aqui tem o Elon Musk, uma pessoa que não vê barreiras, ele só vê sonhos para serem realizados. Aqui tem ele na Grécia com os carros voadores, os aviões. Aqui tem a parte da cidade quântica que eu criei nos Alpes, aqui tem essa... Tudo isso são pinturas que eu fiz aqui no Brasil. Aqui tem a mãe do Elon Musk com seus aviões. Então vocês podem ver que eu estou aqui no Brasil trabalhando muito, pintando muito, estou fazendo coisas que não poderiam serem feitas se eu estivesse na Europa. Então eu me pergunto, por que eu estou aqui no Brasil? Porque eu tinha que pintar. Eu já tenho 42 quadros prontos para serem levados para a nova galeria de arte, para a nova galeria onde tudo será uma forma quântica de mostrar que os extragalácticos existem, assim como está aqui essa pintura de uma pleiadiana, assim como está aqui a pintura que representa aquela noite em que eu vi as 7 naves no céu de Ipanema. E assim está a minha vida de artista plástica, de doutora na área da saúde. Aqui está a minha luta pela liberdade, a minha luta pelas mad beds, aqui está a minha luta por tudo que há de inovação. Aqui está também a minha luta porque eu pretendo ir com Elon Musk para Marte, e aqui está o foguete. Então, com amor e luzes, eu desejo a todos que tenham uma última noite de carnaval, olhando as estrelas e vendo o alinhamento dos planetas e vendo o grande portal de energias imensas que está se abrindo no universo. Com amor e luzes, Trini Ferrazzi ou Maria Trindade Neto.